Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos treinar um pouquinho de campo elétrico, de lei de Gauss, de superposição, ou seja, você vai sair muito craque desse vídeo depois de aprender essas dicas. E ao final desse vídeo, nós vamos trabalhar com uma situação bem interessante. Nós vamos pegar duas nuvens esféricas, uma de densidade positiva e uma de densidade negativa, e nós vamos mostrar que no interior delas, ou seja, na interseção entre elas, existe um campo elétrico constante. Cara, isso aqui é muito legal, mas muito legal. Faz o seguinte, pega caderno e caneta, toma aquele cafezinho e acompanha esse vídeo até o final que você não vai se arrepender. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos aí ao canal Física Cadu, eu sou o professor Carlos Eduardo, mas já pode me chamar de Cadu. E esse vídeo é para aquele aluno do ensino médio que fica um pouco enganchado em alguns conteúdos que o ITA, o IME cobra, e até mesmo algumas Olimpíadas, que na verdade é um conteúdo de ensino superior. Alguns livros de ensino médio nem abordam mais lei de Gauss, por exemplo. A gente acaba escutando ali, às vezes até conhece a expressão, mas não sabe muito bem como é que funciona. Neste vídeo nós vamos trabalhar justamente uma das aplicações de lei de Gauss, que neste caso vai ser como calcular o campo no interior de uma esfera isolante com densidade constante ρ. Mas antes da gente continuar, faz o seguinte, já deixa seu curtido e o seu comentário para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo realmente é relevante para mais pessoas. Assim você vai estar ajudando a divulgar esse material. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, mas vamos lá, sem conversa, como é que a gente vai trabalhar neste problema? O problema é o seguinte, imagina uma esfera isolante com raio R e com densidade de carga mais ρ, ou seja, ela está uniformemente carregada. Agora é o seguinte, nós vamos querer calcular quanto vale o campo elétrico em uma posição qualquer aqui no interior dela. Para isso, nós vamos usar a lei de Gauss. Eu já tracei aqui neste outro desenho a famosa gaussiana. É justamente aquela superfície na qual nós vamos aplicar a lei de Gauss, ou seja, nós vamos calcular o fluxo elétrico. Então, visualize que essas linhas em preto aqui, eu tentei representar as linhas de campo. Então, se a gente pegar aqui um pedacinho de área, nós vamos ter um vetor dA exatamente aqui, e o nosso vetor campo elétrico é exatamente este aqui. Perceba que neste caso, o vetor campo elétrico e o vetor área são paralelos, então o ângulo formado entre eles é igual a zero. Sendo assim, para a gente calcular o fluxo ao longo desta superfície também esférica, a lei de Gauss vai poder ser escrita desta forma. Ou seja, a integral fechada de E escalar dA, o fluxo elétrico, é sempre dada pela carga no interior da gaussiana sobre o ε0. Pois nesse momento é interessante a gente olhar para a matemática que está contida nesta equação. Olha só, aqui a gente tem um produto escalar. Esse produto escalar é calculado como o módulo do vetor campo elétrico vezes o módulo do vetor dA vezes o cosseno do ângulo. Neste caso, coincidiu de todos os pontos estarem bem bonitinhos, ou seja, o vetor campo elétrico ele está sempre paralelo ao vetor área. Essas superfícies que sempre coincidem o vetor campo elétrico com o vetor área são as melhores para a gente usar esse tipo de truque. Ou seja, nós vamos partir da lei de Gauss e vamos extrair o campo elétrico. Perceba então que nós vamos olhar para essa equação da seguinte maneira. Eu vou retirar este campo elétrico E, tendo em vista que para todos os pontos nós estamos sempre à mesma distância do centro. Isso vai gerar uma simetria. Desta forma, eu vou poder retirar ele, já que ele vai ser constante, de dentro da integral. Olha só como é que vai ficar. Vai ficar o módulo do campo elétrico aqui fora, e aí nós vamos ter a nossa integral de dA, já que o cosseno de zero vai ser 1. Aqui tem um ponto bem importante. Nós vamos ter que esta expressão é igual à carga no interior. Eu já pintei aqui de uma tonalidade diferente de verde para você entender que a carga que vai ser envolvida pela gaussiana pode ser escrita como ρ vezes o volume desta gaussiana, que neste caso seria 4π sobre 3 Rzinho ao cubo. Lembra que Rzinho não é Rzão. Rzão seria o raio total aqui da esfera. Bom, eu já vou fazer aqui uma primeira observação. Perceba que a integral fechada do módulo de dA vai ser igual à área. A área total. Bom, professor, isso é bem óbvio, né? Mas tenham cuidado. Lembre-se que você está somando todos os módulos.
Se você estivesse somando os vetores, olha só, se você estivesse fazendo a soma de todos os vetores dA, isso daria zero, porque sempre que você pegar um vetor área apontando para cá, vai ter um vetor A apontando aqui contrário. Então, se isso fosse uma soma vetorial, o resultado seria zero. Então, essa é uma observação bem interessante para quem ainda não tem muita familiaridade com esse cálculo vetorial. Bom, mas então essa integral aqui, ela pode ser facilmente calculada como a área da superfície. Isso vai dar 4πr². A gente já pode, então, cancelar esse 4π com este 4π e esse r² com esse r³, sobrando somente 1 aqui no expoente. E, portanto, o meu módulo do campo elétrico vai ser calculado como ρ sobre 3ε0 vezes r. Ou seja, se eu quiser voltar para o formalismo vetorial, eu posso, então, tirar esse módulo e acrescentar aqui o vetor r, tudo bem? Nesse caso ficou muito fácil porque coincide o campo elétrico justamente na direção radial. Então o que a gente pode fazer agora? Já que a gente conhece a expressão para o campo elétrico no interior de uma esfera isolante, vamos pensar no seguinte caso. Imagine então duas esferas, agora uma carregada positivamente e a outra carregada negativamente, onde a gente pode supor que são nuvens carregadas. Você pode perceber que a região de uma das nuvens está invadindo a região da outra nuvem. E eu queria saber quanto vale o campo elétrico justamente nessa região de interseção. Vamos ver como é que isso funciona? Neste caso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um ponto P qualquer, que é justamente este ponto aqui, e a gente vai localizar este P a uma posição R1 aqui do centro da primeira esfera, ou seja, da esfera positiva. A mesma coisa eu vou fazer localizando o ponto P a partir do centro da esfera 2 com o vetor R2. No caso, seria o vetor posição a partir do centro da esfera 2, que é a esfera negativa. Com o resultado já visto anteriormente, nós podemos dizer que o campo elétrico resultante, usando o princípio da superposição, vai ser dado pelo campo elétrico E1 mais o campo elétrico E2. E o resultado eu posso usar bem direto, olha só, ρ sobre 3ε0 R1 mais menos ρ, lembrando que a densidade aqui é negativa da esfera da direita, sobre 3ε0 R2. E agora é que vem a mágica. Olha só, o campo resultante pode ser dado, então, pela seguinte expressão, ρ sobre 3ε0, que multiplica R1 menos R2. Deu para entender até aqui? E olha só, R1 menos R2 a gente pode entender da seguinte maneira. O vetor menos R2 ele pode ser este vetor aqui. Ou seja, isso significa que quando eu somar o vetor R1 mais o vetor menos R2, eu vou ter este vetor resultante aqui, que eu vou chamar simplesmente de Azinho. E olha que interessante, então, R1 menos R2 vai ser o vetor Azinho. Quem seria o vetor Azinho? Você percebeu? Seria o vetor que vai ligar o centro da esfera 1 com o centro da esfera 2. Isso significa que esse vetor vai ser sempre constante. Então, olha o que vai acontecer nesse caso. Nós vamos ter que o campo elétrico resultante ele vai ser calculado como ρA sobre 3ε0. E esse resultado é muito legal porque nos diz que o campo é constante dentro daquela região. Além de perceber que ele é constante, nós conseguimos visualizar o módulo, a direção e o sentido. Olha só, o sentido é o mesmo sentido do vetor Azinho. No caso, ele aponta do centro de 1 para o centro de 2. Esse campo ele deve ser algo deste tipo. Nós temos, então, uma região formada por linhas de campo uniformemente distribuídas, ou seja, uniformemente espaçadas. Então, esse resultado é muito legal, muito interessante, e nós podemos aplicar isso em diversas situações. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou, faz o seguinte, já deixa sua curtida, deixa aí nos comentários o que você achou mais legal, até mesmo alguma dúvida, e se ainda não é inscrito, para tudo agora, se inscreve no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Ajuda a divulgar esses vídeos em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Já eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até mais!